Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa que é transmitido em mais de 60 rádios comunitárias em Moçambique. Este espaço dá voz às pessoas com deficiência. Está na companhia de Abdurrahman Ibrahim. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Este programa conta com apoio à produção da TV Surdo. Ter estudantes com deficiência é um desafio para as universidades moçambicanas. Para falar dos desafios do ensino superior em Moçambique, convidamos o reitor da Universidade Pedagógica Maputo, Jorge Ferão. Boa escuta. Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, está ligado à sua rádio comunitária, em especial ao programa Deficiência em Moçambique. Hoje temos a honra de receber na entrevista o reitor da Universidade Pedagógica Maputo, Jorge Ferão, onde vamos falar sobretudo dos 60 anos do ensino superior e a inclusão dos estudantes com deficiência nesta universidade, onde tem 95 estudantes, e nós vamos falar sobretudo também em relação ao jornalismo moçambicano no que diz respeito à inclusão, como o jornalista tem escrito matérias sobre esta camada social. Reitor, como é que é olhado a nível académico, concretamente da UP, a inclusão de pessoas com deficiência ou de estudantes com deficiência? Vemos que o curso de licenciatura em jornalismo adotou uma cadeira de língua de sinais. Falar um pouco sobre essa situação de inclusão a nível da Universidade Pedagógica. Olha, eu fico muito sensibilizado por fazermos este encontro e termos este debate. O ensino superior, apesar de todos os avanços que registra, ele nunca esteve preparado para lidar com essas matérias. Por uma razão simples, estes estudantes, alunos com estas necessidades educativas especiais, que também a terminologia sempre altera, e eu peço desculpa se não estiver a usar a terminologia certa. O ensino superior nunca esteve preparado e continua muito despreparado. Primeiro porque é um grupo de estudantes que chega a este nível muito pequeno. Segundo, porque as nossas condições estruturais, as nossas condições físicas e as nossas condições em termos de recurso e capital humano também não se prepararam devidamente. Mas hoje temos que lidar. Ao nível da universidade, hoje nós temos cerca de 95 estudantes que carecem de condições melhoradas para eles poderem progredir na carreira. Há uns estudantes que têm uma deficiência visual e muitas vezes nós os encontramos aqui pelos corredores e temos dificuldades para lidar, mas sabemos que eles fazem de tudo e se integram. Então o primeiro sentido é de que estes estudantes precisam se autossuperar, superar a sua própria carência, a sua própria deficiência e chegar a um nível de competitividade com os outros estudantes. O ensino superior é um ensino competitivo. Entra quem consegue ter a melhor nota, passa quem consegue ter a melhor nota, sai para o mercado quem consegue ter a melhor nota. Então não é um lugar onde nós possamos alterar a filosofia que tem e dizer, não, agora vamos ter pena. É um lugar muito competitivo. E é assim em todo o mundo e sempre foi assim em todas as fases da vida. Por isso que o ensino superior era um lugar restrito. Antes se dizia que era um lugar de elites, para aqueles que têm um nível superior aos restantes. Agora, nós fizemos um pequeno projeto para apoiar este grupo de estudantes. O projeto tem apoio do Instituto Camões, de Portugal, mas não está ainda finalizado. Fizemos uma primeira parte que consistiu em comprar alguns softwares
sobretudo para aqueles que são estudantes com deficiência visual, para que eles possam aplicar isso no computador e ter acesso aos conteúdos desse computador. Compramos uma e outra cadeira de rodas, compramos algumas muletas, mas não posso dizer que eu esteja satisfeito com aquilo que foi feito. Ainda há muito por fazer. Teríamos que encontrar condições para dotar as nossas infraestruturas de todas as condições de acesso. Precisaríamos de ter os lavabos também preparados, precisaríamos ter muitas condições. Mas ao mesmo tempo que hoje nós falamos neste problema que me coloca, nós estamos a ter um outro desafio. Estamos a ter um desafio de repensar a nossa universidade. Esta é uma universidade que foi feita para fazer uma graduação, mas nós achamos que atingimos esse nível vamos lá, máximo de graduação. Então temos que dar um salto de qualidade. O dar o salto de qualidade significa que com o recurso público que a universidade tem, nós precisaríamos de passar para uma universidade de pesquisa e uma universidade de pós-graduação. Porquê? Primeiro porque a pesquisa é aquela que nos permite consolidar um conhecimento. Através da pesquisa nós teremos seguramente uma forma diferente de contribuir para a sociedade. E aquilo que queríamos fazer era exatamente dar uma possibilidade dos nossos estudantes e candidatos poderem participar em pesquisa. Segundo é a pós-graduação. A pós-graduação permite-nos também ter níveis diferentes de participação na sociedade. E enquanto estamos a pensar nestes desafios, hoje surgiu-nos um terceiro desafio. É que a nossa universidade tem um universo constituído maioritariamente por discentes do sexo feminino. Portanto, já estamos a nível de 56%. E 56% é uma tendência que vai aumentar a todos os anos. Então temos uma universidade que tem muitas mulheres e também nos temos que preparar para isso. Nunca foi pensado antes de que chegaríamos a estes números, mas já que chegamos, temos que aprimorar. E aprimorar significa preparar-nos também estruturalmente, psicologicamente, para lidar com esta diferenciação que nós temos a nível do género. Então, são várias questões que se colocam em muito pouco tempo para nós podermos mudar a nossa filosofia, a nossa forma de estar, a nossa forma de pensar e responder a todos os desafios. E é por isso que eu dizia que não estou satisfeito ainda com a resposta que estamos a dar aos estudantes que têm necessidades especiais de deficiência, pouco satisfeito também com os progressos que ainda estamos a fazer em relação à passagem para a Universidade de Pesquisa e a Universidade de Pós-Graduação e completamente insatisfeito com a resposta que nós temos estado a dar ao corpo discente que é constituído maioritariamente por mulheres. Então, a minha resposta seria essa para si. Está satisfeito? Estamos preparados? Não estamos e não estamos satisfeitos. Agora, não estamos a cruzar os braços. Todos os dias temos que nos autodesafiar, temos que pensar em melhores condições e temos que, enfim, encontrar formas diferentes de responder a esses desafios. No ano passado, a meio à crise, nós realizamos aqui uma das primeiras reuniões nacionais depois de mais de 20 anos que não se reuniam com a Associação dos ADEM. E foi interessante notar que a universidade, mesmo não estando muito preparada para isso, nós tivemos esse encontro aqui e mudou a nossa percepção sobre como devemos lidar com a questão da deficiência.
E aquilo foi um ponto que eu considerei um ponto de viragem. Porque primeiro abrimos as portas à associação, à Demo, e dissemos à Demo que estas instalações são públicas e estas instalações pertencem à Demo. Não queremos que a Demo esteja longe do ensino superior, queremos poder colaborar com eles, fazendo pesquisa, usando novas tecnologias, porque para fazermos aquela reunião, aquela conferência, tivemos que colocar outros membros da ADEMO espalhados pelo país e usando recursos universitários em outras cidades para poderem participar através das plataformas. Mas mais do que isso, queríamos poder ser um exemplo para as restantes instituições, convictos de que temos que fazer investimentos primeiro na infraestrutura para adequar e depois temos que fazer investimentos tecnológicos. A infraestrutura é algo que se resolve, mas ajustarmos a tecnologia, esse é um problema que nós temos que enfrentar de cabeça erguida e que nós temos que preparar para isso. Sim, o reitor perguntava em relação à cadeira de língua de sinais que foi introduzida no curso de licenciatura em jornalismo. A universidade, porque pensou... Tá bom, eu próprio fiz uma e outra aula, né? Queria aprender como se cumprimenta, pelo menos, e etc. Como é que se cumprimenta, reitor? Este o sinal, pelo menos, fixei, e depois os outros posso estar a fugir. Mas a gente tem muita tendência de, quando damos conta que alguém com deficiência auditiva, a única coisa que fazemos é assim, como se isso fosse o sinal de que está tudo bem, e não é. Então há muitos outros detalhes que a gente vai aprender. Mas essa disciplina ocorre, sim, e muitas vezes fazemos aqui fora, muita gente tem acesso. Eu não lhe posso dizer agora se tem estado a resultar ou não, mas eu sei que há uma participação muito grande, só tem discentes, mas eu espero que um dia a gente possa fazer isso para os docentes e para os funcionários. Então, a partir daí, nós poderemos começar a falar em inclusão. A este momento, nós estamos na periferia da inclusão. Não podemos assumir-nos como uma instituição que já tem a inclusão, o problema da inclusão resolvida. Há muitos fatores que precisamos tomar em consideração e, enfim, boa que seja a iniciativa. Agradeço que vocês falem um pouco sobre isso, dizendo que na Universidade Pedagógica tem essa cadeira, mas pessoalmente eu continuo a achar que ainda estamos longe. Gostaria que estivéssemos melhor, mas temos um longo caminho pela frente para percorrer. Temos nós, como instituição, Universidade Pedagógica, tem a cidade de Maputo, tem Moçambique, tem o governo moçambicano e, eventualmente, o mundo inteiro deve ter ainda um problema e um caminho longo por percorrer. Exato. Reitor, tem um número exato de quantos alunos com deficiência tem na UPE? Não, nós tínhamos até o ano passado cerca de 95. Com deficiência? Com deficiência. Não sei se alguns se graduaram e se esse número reduziu, e não sei do novo grupo que entrou, destes 2.500 estudantes, quantos é que são. Mas faremos um apuramento imediatamente, porque os estudantes também são muito ativos e rapidamente eles se preocupam em saber quem é que chegou, quem precisa de apoio e etc. Mas eu creio que brevemente saberemos, porque ainda estão-se a matricular e ainda estão a chegar. Então, em meados de abril, finais de abril, teremos já o universo final de quem se juntou à universidade este ano e quem saiu. Agora, tem uma estudante que é cega e defendeu ano passado, é do Maputo, eu estava presente. Sim, ela é muito famosa aqui dentro, podemos rapidamente, ela é muito famosa aqui dentro. Então defendeu em filosofia, sociologia, etc.
e era uma das estudantes que tinha um discurso melhor elaborado, né? Muito fluente, etc. Mas agora ela queria vir para a pós-graduação. Então, ela é uma das pessoas que me faz pensar sobre o que é que nós temos de capacidade tecnológica para continuar com ela, porque a pós-graduação exige muita leitura. Não é mais para estar a ouvir o professor a falar, é um trabalho muito individual. Então teria que se preparar. E nós teríamos que ajudá-la a preparar-nos para isso. Eu não sei como está o processo de admissão, mas começamos a sentir que estes estudantes com alguma deficiência, eles vão já para os níveis mais altos da academia. E uma pessoa como ela, quando terminar, nós não teremos como fazer mais nada senão integrá-la nos quadros da universidade, porque é uma pessoa que está dotada para lidar com a academia, e eu espero que a geração dela seja a geração que vai revolucionar toda a universidade. De tal modo como temos outros estudantes também que ainda estão na graduação, e é um estudante que caminha aqui ao longo do dia, que tem a sua bengala, também com deficiência visual. Nós estávamos a receber uma visita, quero fazer este parênteses aqui, estávamos a receber uma visita internacional do secretário de Estado da Cooperação e do presidente do Instituto Camões. Visitavam a universidade há 2 ou 3 anos, e estávamos aqui pelos corredores, e o estudante, só de escutar a minha voz, cumprimentou-me. Como é que está, magnífico reitor? Eu estou bem, tudo bem. E o presidente do Camões ficou admirado. Podemos cumprimentar? Eu falei, mas ele é cego. Ele é cego. Mas da forma como ele reconheceu, etc. Nós convivemos aqui por felicidade e nos encontramos e falamos no projeto. E o presidente do Camões, a partir de agora, nós queremos apoiar estes projetos que vocês têm para a questão da deficiência. Em relação a livros em braille, a nível da biblioteca, tem algum? Acho que compramos alguns, sim. Compramos alguns livros, não posso precisar também quantos é que são, mas temos alguns, e a perspectiva é sempre podermos aumentar a variedade e as opções de leitura para esses estudantes. E foi lá aqui na biblioteca também que se instalaram esses softwares que nós conseguimos adquirir. Eu não sei se essa estudante que eu fiz referência é ela que sabe operar, mas não são muitos ainda que sabem operar. Então temos que fazer uma espécie de evolução aqui também no próprio sistema operativo. Eu espero que não confundam isso com comandos operativos. Então, reitor, mesmo para terminar a nossa conversa, sei que o reitor já trabalhou como jornalista. Eu queria um comentário do magnífico reitor. Como é que olha a situação da pessoa com deficiência em Moçambique do tempo para cá? Será que alguma coisa mudou? Como escreve um jornalista? A tendência dos jornalistas a escrever de uma forma de sentir pena, enquanto olhamos para assuntos de superação, para dar mais autoestima às outras pessoas. Por exemplo, da história da jovem que está na universidade, isso, quando conta essa história dela, outra pessoa lê, motiva-se e também quer fazer o mesmo. Então, como é que olha o jornalista moçambicano neste momento quando escreve em relação à inclusão da pessoa com deficiência? É porque o nosso jornalismo passa por muitas mutações, não é? Há um grupo de jornalistas que está desde o período da independência e foram dotados de muitos pergaminhos políticos, sabe? Pessoas que viveram essa transição do pós-colonial e da independência, e têm mais formas diferentes de apreciar a sociedade, mas depois eles começam a ser substituídos por jornalistas mais jovens, alguns que estudaram jornalismo, não o fazem de forma empírica. Nos tempos em que eu fiz jornalismo, era acordar e achar, eu também posso fazer. Então fazia um pequeno curso de capacitação e dia seguinte tinha papel e o bloco na rua e achava que fazia. Hoje há uma maior preparação. A
ainda assim, eu acho que não estamos preparados como sociedade para aceitar, por todas as razões, estas diferenças que nós temos em relação à deficiência. E a evolução permite-nos ver que a deficiência já não é mais ter um problema de ser cadeirante, um problema de surdez, um problema de visão, etc. Hoje estamos a chegar a níveis em que nós temos também uma deficiência de autistas. É um novo nível que nem os próprios hospitais, por vezes, estão preparados para lidar com esta situação. Mas, e direto à questão que coloca, se as matérias que nós temos estão a ser preparadas para responder a essas situações, eu quase não teria dúvidas e diria que não estamos a conseguir preparar-nos. Mas vamos melhorar. Ter, por exemplo, a vossa televisão, a TV Surdo, que especificamente lida com esta matéria 24/24, diríamos. É um grande ganho. O trabalho que vocês fazem, eventualmente vocês não tenham a dimensão do quanto conquistam e do quanto estão a moldar a sociedade para os próximos tempos. Alguns de nós, já mais velhinhos e antigos, temos mais dificuldade em ser educados, mas há uma geração mais jovem que seguramente vai ter uma postura diferente, vai saber tratar as matérias de forma diferente em relação a estes grandes problemas que a sociedade atravessa. Um problema de deficiência, um problema de género, um problema de compreender o casamento prematuro, um problema de entender a violência doméstica, a diversidade, enfim, nós teremos que fazer essas mudanças com o tempo. Não há sociedades que se transformam de dia para a noite. A transformação é produto de educação. Quanto mais falarmos e abordarmos o assunto, melhor. Quanto mais pesquisarmos e apresentarmos soluções, mais depressa vamos fazer essa transformação. Então, eu tenho esperança e tenho fé. Se disserem que a fé move montanhas, então eu sou uma pessoa de fé e uma pessoa de esperança. Mais cedo ou mais tarde, essa mudança vai acontecer. As nossas matérias jornalísticas, elas vão poder corresponder a todos os diferentes estratos e vão deixar de ser aquelas matérias que ou defendem partido A ou defendem partido B. A nossa vida é muito mais do que política, a nossa vida é muito mais do que partidos. Nós somos uma sociedade diversa e distinta e teremos que encontrar formas de nos acomodar para todos. Mas hoje, principalmente, a nossa vida é uma vida tecnológica e tem que ser a tecnologia que vai fazer a diferença em relação às diferentes sensibilidades e estruturas sociais de que nós temos. Muito obrigado, reitor Jorge Ferrão, por ter nos cedido o espaço para saber um pouco dos 60 anos do ensino superior em Moçambique, em particular na Universidade Pedagógica Maputo, para falar da inclusão para esta universidade, e nós voltamos numa próxima oportunidade com mais incidências sobre a inclusão social da pessoa com deficiência. Deficiência em Moçambique. Muito obrigado, magnífico reitor Jorge Ferrão, pela entrevista. Continua a lutar pela inclusão na Universidade Pedagógica. O estimado ouvinte pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde também pode seguir-nos para tal. Basta escrever Deficiência em Moçambique. Faça a sua subscrição e ajuda-nos a crescer. Estamos nos momentos finais do seu espaço radiofónico de edição. Esteve na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim e agradecer à TV Surdo pelo apoio à produção. Até numa próxima oportunidade. Deficiência em Moçambique.